1h02. Eu não acredito. Mas ainda estava saindo agora há pouco lá da Rádio Grenal, lá da Rede Pampa, e falando com o Kenny Braga. E o Kenny Braga, aquelas tiradinhas dele, né? Colorado doente. Agora sim, ó, Renato Portaluppi vai ganhar 1.200.000. Está publicado aí, não sei exatamente se foi na Zero Hora, em algum site, alguma coisa. Eu confesso que eu não vi. Eu leio tudo, vejo tudo dentro de um limite, né? Porque eu acordo muito cedo e já entro pro ar. E tem que manter a atenção presa 4 horas no microfone. Então, às vezes, escapa alguma coisa. Agora, 1.200.000, se é esta a pedida do Renato e ele for não arredar pé dessa pedida, se ele for irredutível, essa palavra que eu queria dizer, se ele não reduzir a pedida, ele não vai ficar no Grêmio. E outra coisa, hoje nós recebemos um convidado lá de Aracaju, um ouvinte, desses que acompanha o Internacional e veio para assistir os 3 últimos jogos do Internacional, me fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco eu me lembro. E aí ele disse o seguinte: ô Rec, por isso que a gente tem que ouvir a opinião de todo mundo e levar em consideração. Algumas são fúteis, outras tendenciosas, outras ridículas, outras banais, outras bagaceiras. Mas a desse cidadão me chamou a atenção. Rec, não tem discussão. Ou classifica entre os 4 ou o Renato não vai ficar. Me pareceu tão óbvio aquilo, que eu estava dizendo, olha, tem que esperar o final do campeonato. Isso eu sempre disse. Mas por quê? Óbvio, se não ficar entre os 4, o Renato vai se expor a 2 ou 4 jogos de mata-mata contra um time menor da América e poder ficar fora como o Tite já ficou. O Renato tem caixa para suportar, mas tem caixa para desgastar, que ele não precisa. Agora, também não é o senhor Luiz Fernando Zac, um homem que é muito experimentado no futebol e sabe todos os caminhos e os descaminhos do futebol. Tem histórias fantásticas com o Luiz Fernando Zac aí, né, de elucubrações, e no passado era mais romântico e tal. Mais romântico. Agora é mais... em todos os sentidos, até porque já dobrou o cabo da Boa Esperança. Mas daqui a pouco eu vou te oferecer Revigorex. Estamos no jogo. Mas um jogo que pode ser revigorado. Ex-atleta relativo. Tem jogador com 40 anos fazendo contrato bom que estão jogando. Não, e tem o Léo Moura ainda ao fundo e cruzando. Então eu estou no jogo. Tá no jogo. O jogo, às vezes, o Dr. Ibsen dizia o seguinte, o maior frasista do Rio Grande. Ele diz: Rec, com o passar dos anos, a gente vai trocando os prazeres. Vê o meu caso, dizia Dr. Ibsen, Geraldo Andrade, Maurício Ferreira. Meu prazer agora é falar. Não trocou nada. Mas o Zac, que conhece todos os caminhos, sabe dessa história. O que fez o Gauchinho já se apressou em dizer que o Renato tinha 3 propostas nacionais e 2 internacionais, para deixar o Grêmio encurralado. Como o Renato ainda está bem conceituado, ele pode o Grêmio, porque há uma pressão para os 2 lados agora. Antes havia para um lado só. O Renato tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. Agora tem uns dizendo para o Romildo: 1.200.000 não, 1.200.000 não, 1.200.000 não. É que, me permite. Boa tarde. Geraldo. Conhece o Geraldo já? Sim, já tivemos por dentro aqui. E por fora. Não, conheço, já tivemos um debate muito salutar. Por dentro do bom. estúdio e fora do estúdio. Dentro do jornalismo Expliquem esportivo bem, e fora. explique para não deixar margem. Mas a questão do Renato, veja bem. É porque o Geraldo é espada, lá do Alegrete. Alegrete não me... Não me pergunte onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. O Renato, a avaliação do Renato, claro que não pode ser em cima do último ano, porque senão talvez o Grêmio nem quisesse renovar. Se a sua avaliação... Foi um mau ano. O Renato perdeu a Copa do Brasil. O Renato perdeu a Libertadores. O Renato perdeu o Campeonato Brasileiro. Ele pode até chegar entre os 4, mas pelo grupo e pela condição que o Grêmio vinha do ano passado, era para disputar título. Correto? A expectativa era, tinha grupo, time e investimentos para disputar o título brasileiro. Não, mas o Grêmio tinha 3 competições, o Palmeiras também tinha. O Palmeiras também tinha e está disputando. Perdeu. Perdeu, mas está disputando um. Ele vai ganhar. É isso que eu quero dizer. Eu acho que é o campeão brasileiro. Palmeiras tinha 3 balas, acertou uma. E o Grêmio não acertou nenhuma. Não, mas o Grêmio foi campeão da Recopa. Com todo respeito, claro que é um título, mas a Recopa, 2 empates contra um time com 10 jogadores, ganhou nos pênaltis.
É um ganhou o título. Gauchão que tem o Inter. E ganhou o Gauchão. Tu entendeu? É isso que eu quero dizer. O que ganhou? Ganhou o Gauchão. Gauchão em cima de um time do interior e a Recopa contra um time com 10 homens no primeiro tempo. Mas dois o jogos. Gauchão Os dois foi contra o time do interior, mas teve Grenal. Não, Nas o- fases Mas e aí o que iniciais. aconteceu no Maurício, terceiro Grenal? é obrigação do Internacional. Terminou rezando. É obrigação do Internacional e é obrigação do Grêmio ganhar o Gauchão. É isso aí. O time do Internacional hoje não é o mesmo do Gauchão. Eu não tenho a menor Sem dúvida. Se fosse o Gauchão hoje, era pau a pau. A disputa seria outra. Sabe que foi pau a pau? Nas Um condições, gol. eu sei. Um gol. Mas nas condições que, entende? O Sim. Internacional é um time em formação, Eu tô jogadores... concordando com a tua tese. Então, se eu analisar só o último ano, a sua renovação é discutível. Não estou nem entrando na questão financeira, né, que para mim aí não é discutível, é inviável. Hoje tu pagar para um treinador 1.200.000 para qualquer, ou 1 milhão, me disseram que a proposta seria em torno de 850 mil, qualquer treinador É isso aí, qualquer 10%. qualquer treinador do Brasil, não estou dizendo, não é contra o Renato. Isso é uma loucura. 850 ou É 1.200? fora de uma realidade. 850 para qualquer treinador do Brasil é fora de parâmetro. Eu não consigo. Ele achou pouco. Bom, ele está no direito, é profissional e está no direito de Ele quer pedir. mais. Está no absoluto direito de pedir. É inviável. Quando pega um orçamento do Grêmio, que eu não sei quanto é, mas vamos dizer que ele é próximo do Internacional, deve ser 150, 180 milhões do futebol. Tu vai pagar para o seu treinador 10 milhões no ano? Quando o mercado vai dizer assim, mas o mercado está pagando isso. Não, o mercado não paga isso. O mercado paga hoje, fora dele, nos valores mais acima, o Mano 650. e o Felipe, que é menos do que isso. O Felipe, Mas aí, 50. mas aí, Rec, Não sei, o Felipe periga ser a mesma coisa. Rec, em alguns momentos a gente pode confundir um pouco esse cálculo. O Mano é 650 já com as luvas? Porque se diluir as luvas em 12 meses que eles cobram a cada renovação, já aumenta. Ah, tu Mas está é dizendo que custo. 650 é merreca. Não tô dizendo que é merreca, tô dizendo que para aí. pode não ser só Mas é óbvio que é 650. com as luvas. É 650 pau sem luvas. Eu nunca já- paguei luva para jogador. Mas pra quê? Pra que luva de treinador? Eu nunca paguei Eu luva. ouvi- Inventaram essa moda agora. Eu ouvi essa semana, Não, Zac, mas não tem essa moda. eu ouvi essa semana de 2 ou 3 conselheiros do Grêmio que o Renato já ganha mais do que 1 milhão por mês, porque tem as luvas que as pessoas não contam. Que no cálculo Não, de tu salário, tá de brincadeira. Que é mais de 730. conselheiros da situação, conselheiros próximos do Romildo, Não. dizendo com os penduricalhos e as luvas já passa de 1 milhão. Não. Eu não acredito, Maurício, com todo respeito à informação. Eu não acredito. Não pode ser com Conheço imposto, o Romildo. Zac. O Romildo não ia fazer uma loucura dessa. Isso é uma Não, loucura. com o imposto dá mais É de 1 uma milhão. loucura com o dinheiro do Grêmio. O Zac, com o imposto dá mais de 1 milhão. Não, mas o imposto quem paga é o profissional, não é o clube. Não sei. Depende do acordo. Se é carteira, metade carteira e metade imagem. Acho que deve ser direito de Passa de 1 imagem. milhão. Passaria de 1 Mas não sei se é carteira. Eu acho que é direito. Mas de mesmo que imagem. não seja Ele carteira, é um direito. de Não, imagem. é contrato prestação de serviço, não é carteira. É PJ, normalmente é empresa, PJ. pessoa jurídica. Acho eu. Né? Agora, veja bem, o mercado Mesmo não assim, paga dá. isso. Ah, mas quem são os treinadores? É uma outra discussão. Ah, é um grande treinador? O 2017 dele foi muito bom. Foi campeão da Libertadores. 2018 não foi bom. Não foi bom o desempenho e não foi bom as próprias indicações das contratações feitas por ele. Isso nós temos que botar no pacote. Quer dizer, o Grêmio gastou quanto no Marinho? O Grêmio gastou quanto no André? São indicações do treinador. brocador. Do Maxwell, Hernani. São indicações do treinador. Paulo Miranda. Isso tudo. Aí, em contrapartida, o Grêmio tem o menino Matheus Henrique, que joga muito, tem o Jean-Pierre, que joga muito, são jogadores da base, que daqui a um pouco até, ou vão entrar aos poucos do time, mas até já é questionado por que não são titulares. E daí fica se bancando os jogadores caros, indicados pelo treinador. Então, todo o contexto, quando é um ano vitorioso, isso se supera. O resultado de campo supera, às vezes, a loucura financeira que o dirigente faz. As contratações equivocadas, tudo supera. Botou faixa, ganhou taça, valeu. Mas este ano não. Né? Perdeu competições até que eu diria. Né? Perdeu para o Flamengo uma Copa do Brasil. O Flamengo, que está atrás do Internacional. Do jeito que tu fala do Flamengo, mas tá falando da Portuguesa de Lagoa Vermelha.
O Flamengo, porque o Flamengo todo mundo perde. Não, mas assim, se tivesse decidido com o Palmeiras, às vezes o Palmeiras teve investimento, o Palmeiras é um clube organizado, o Palmeiras tem o melhor plantel do Brasil, o Palmeiras tem um grande treinador. O Flamengo não, era um menino que estava treinando, foi demitido 15 dias depois, era um grupo com problemas que está até hoje no Campeonato Brasileiro, perde e ganha, que ao longo de todo o campeonato está atrás do Internacional. Então é um time, vamos combinar, não é um time de ponta do Brasil, que eu acho que é Cruzeiro e Palmeiras, que são times diferenciados. Perdeu para o Palmeiras. Perdeu uma Libertadores para o River, que é um grande time, não tem a menor dúvida. Mas perdeu a Libertadores. Geraldo Andrade. Zac, eu estava ouvindo você falar essa questão do... Realmente, o Renato esse ano nos parece assim que ele... Todos os propósitos ao qual ele se propôs, com perdão da redundância, ele não conseguiu. Talvez o Campeonato Gaúcho... Os principais. Os principais, né? Não conseguiu chegar a isso. Mas pelo histórico do Renato no Grêmio, pelo trabalho, pelo planejamento que vem feito... Robusto. De ano passado, né? Tudo isso. Você acha que não valeria uma renovação, não nesses termos de R$1 milhão? Não, é isso que eu digo. R$1 milhão é deboche. Isso aí eu acho que nenhum clube brasileiro pagaria isso pro Renato, até o próprio Flamengo, que ele declarou. Acho que tem chute aí, não é possível. Não, eu concordo contigo. Se pegar o Renato, botar assim, bota entre os 5 treinadores mais bem pagos do Brasil, ok, pelo seu retrospecto eu concordo. Agora, para ser o treinador mais bem pago, e com essa conversa que tem 3 clubes do Brasil e 2 da Arábia, não sei o quê, você duvida, me parece conversa de empresário. É conversa de empresário. O Flamengo está só esperando o Renato, né, as 2 chapas dizendo que querem o Abel. Então, por que eles não estão falando com o Renato? O Renato fez uma pedida, o Renato não ia fazer uma tratativa financeira com o clube estando empregado no Grêmio. Então, não acredito que ele tenha feito isso. Eu concordo contigo, por tudo que ele representa. Ele tem um valor nessa renovação que me parece que ele facilita a gestão do dirigente. Eu acho que isso está sendo considerado. Ele facilita, porque ele quase que ocupa as funções do dirigente do futebol, ele não teve atrito ao longo desse período do Grêmio com os jogadores, ao contrário, tem o controle do grupo, tem uma relação... Ele puxou pro lado dele, por exemplo, as contratações que não deram certo, né? Porque ele faz as contratações, então puxou pro lado dele, ele foi correto e honesto como ele sempre é, ele está assumindo que as contratações são feitas por indicações somente suas. Eu acho que por que o Grêmio chega a esse valor, Geraldo? Porque isso é muito cômodo para o Romildo. O Romildo quer passar com toda a tranquilidade uma gestão, que é uma gestão vitoriosa, não quer estar no risco de botar um treinador, daqui a um pouco não dá certo, e daqui a um pouco dá crise no plantel, então o facilita. Renato certamente não vai dar. Desde que eu acho que vão ter que haver modificações do departamento de futebol. Eu digo, tem jogadores que prazo de validade no grupo, que tem relacionamento direto pela liderança que tem no vestiário, tem um relacionamento muito bom com o Renato, mas que são muito contestados pela torcida, vão ter que sair, e isso às vezes cria um desgaste do treinador em relação ao grupo, e eu falo isso com clareza. O quarto zagueiro, o lateral esquerdo, Marcelo Oliveira, é um jogador que hoje tem dificuldades na torcida, tem dificuldades de aceitação por parte da torcida, mas tem uma liderança muito intensa dentro do vestiário que ajuda muito o Renato. O próprio Maicon, que é um grande jogador, mas se tu analisar o aproveitamento percentual, isso o Maurício pode me ajudar, do Maicon em relação às partidas que ele jogou em 2017 e 2018, são sequências de lesões, ele fica mais fora do campo do que dentro, e isso às vezes impede o surgimento e o crescimento de jogadores, né? Eu vi muito pouco esse Matheus Henrique, mas tu vê que é um jogador de futebol. E o Jean-Pierre também. Mas eu digo que o Matheus poderia jogar na função do Maicon. Sim. E daqui um pouco o Maicon, pela sua liderança, pela representatividade dentro do grupo, ele inibe o crescimento do jogador. Agora tem uma situação aí, Isaac, que o Grêmio vai ter que resolver. Se dizia há bem pouco tempo que o Internacional era dali dependência. Né? Que provou nesse campeonato que não é. Não, e aí o Odair tem uma estatística aí com armador, 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Aproveitamento de 52,7%. Sem armador,
21 jogos, 13 vitórias, 7 empates, uma derrota, aproveitamento de 75,4. Em favor do D'Alessandro, eu vou dizer o seguinte: o Potker estava caindo de rendimento, não tem problema nenhum. O Patrick, agora, que é marcador, né, o Patrick está caindo de rendimento. De repente, agora, Mas o Edmilson subiu. o Edmilson subiu. Mas muitos De repente- desses jogos com o D'Alessandro, o Inter não contou com o trio Dourado, Edenilson e Patrick. É isso aí. Então, Porque isso é um atenuante, né? Porque aí tem duas discussões. Tira um atacante e coloca um armador, ou tira um volante, ou segundo homem da meia cancha, e bota mais um articulador, que seria D'Alessandro no lugar do Patrick, e botar o Potker lá na frente. Ou o Wellington Silva lá na frente. Porque agora quem está mal é o Patrick. Saiu o Potker, entrou o D'Alessandro. São duas coisas diferentes. São 3 esquemas. É o 4-1-4-1 sempre, mas ou com um volante fixo, mais 2 outros volantes que articulam também, ou um que articula e um outro articulador, que é o D'Alessandro, seria, né? E lá na frente, com 3 atacantes ou 2 atacantes. É Nico e Damião, ou Nico, Damião e Potker. Então são situações diferentes, só cabe 6 do meio campo para frente, né? Ou tira o D'Alessandro e coloca o Potker, ou tira o Patrick e coloca o Potker ou o D'Alessandro, só cabe 2 de 3, né? Então não tem... Agora, se fosse treinador, estava demitido, porque a confusão... Não, olha aqui, Zaca. É muita peça, muito esquema. Não, o Dourado... O jogador tinha dormido na palestra. Não, parei. O Dourado é volante, tá? Edenilson e Patrick. Isso. Aí houve o equilíbrio do time. Com o articulador sendo o Nico e lá na frente Potker e Damião. Isso. Tá? Depois entrou o D'Alessandro, saiu o Potker. Mas é que daí mexeu na função do Nico. Mas aí que tá. Aí que tá. Acho Aí que Por isso baixa que- o rendimento mas do daí, Nico. pois é, aí baixou o rendimento, mas daí não dá para. O que eu quis dizer é que não dá para imputar tudo ao D'Alessandro. Não. Então parou de ser Dali D'Alessandro por esse aproveitamento. Dali aqui, ó. Dependência. Dali Dependência. Não, pelo Dali aproveitamento, mas D'Alessandro, é- eu vou dar Dependência 75,4 e com o D'Alessandro 52,7. É que aí tem que... É que não foi só uma D'Alessandro série de articulando. fatores. Como disse o Maurício, mas quem é aquelas parcerias? Gabriel Dias é uma contra coisa. quem que foi os jogos? Foi em casa ou foi fora? Tem uma série Foi de... quando estava bem ou quando estava mal? Porque agora o Internacional ganhou uma partida só fora de casa. O Internacional, o que parece o Internacional, às vezes, que é a exemplo do São Paulo, que o Internacional também parece que meio que atingiu um teto, né? Não consegue passar daquilo ali. O jogo contra Absolutamente previsível. O jogo contra o Ceará, para mim, ficou nítido, né? O Internacional não conseguiu segurar o Ceará. E por incrível que pareça, eu vejo o jogo com o América, embora o América, vamos dizer, o América Risco, está perigoso. um jogo perigoso. Ah, É perigoso. É perigoso o Inter adora. perigoso sou eu. É perigoso É que porque o- vai jogar contra um time que se fizer um ponto aqui é goleada. Não, mas tá O bom, se América- fizer um ponto. Ele vai ter que se jogar. Tu pega os adversários que o América terá a partir desses jogos, são mais fáceis do que o Internacional em Porto Alegre. Então, se ele fizer um ponto, ele tem a chance, a probabilidade maior, no entendimento do América, de pontuar nos outros 4. Então, se empatar aqui, veja, aí vai um jogo, um time fechado. Aí a função, a figura do D'Alessandro faz falta, porque esse é o jogador da jogada individual. Se empatar aqui, tem que ganhar 3 em 4. Mas que eu não sei quem são os adversários, Maurício nos ajuda. O Palmeiras fora, ele pega. Ele tem que Ele ganhar tem que ganhar 3 em 4. 3 em 4. Ele vai perder, empatar com o Inter, perder pro Palmeiras. E tem que ganhar as outras 3. Não sei, daqui a pouco o Palmeiras ele bota a mesma retranca um ponto. O Palmeiras já vai estar com o campeonato montado. Entendeu? A sequência do América Santos, Bahia e Fluminense. é o Inter aqui, depois o Santos em casa, o Palmeiras fora, o Bahia em casa e o Fluminense fora. O jogo mais difícil é Internacional e Palmeiras. É isso aí. Só que o Palmeiras tu pode pegar numa condição... o jogo- Mas mais o difícil. Santos também não é fácil. Mas é em casa. Mas já chama o Coveiro já. Não, claro que sim, mas Já chama o que, o Palmeiras. Alguns vão o que dizer- que é melhor esse para o já América? É perder ou empatar. Vai com Deus. É perder ou empatar. É empatar. Então vai botar um time que vai jogar fechado. Eu preciso do jogador de qualidade, eu preciso do jogador da individualidade, eu preciso do jogador articulador. Eu não vou ter. E eu não tenho nada no grupo parecido. O Camilo faz a função, não é igual. Eu diria que seria, no meu entendimento, talvez a substituição mais lógica, mas é jogador diferente. Eu colocaria o Canelo. Não é o jogador da individualidade, é o jogador talvez da aproximação e ter uma jogada pelo lado esquerdo. Aí falam em botar o Wellington Luiz, que é o jogador... Wellington Silva. O Wellington Silva, que é o jogador
de ir para cima da jogada individual, mas é jogador de lado, ele não é um articulador de meio. Aí volta a ser o esquema Potker. E aí eu posso ter dificuldade, porque eu não vou abrir mão dos três. E ele não vai, porque acho que o Odair encontrou o equilíbrio no time do Internacional com o Dourado, o Edenilson e o Patrick. O Patrick está mal, mas encontrou o equilíbrio. Não, ele vai Os laterais não se deve mexer nisso. Eu não mexeria. Só que daí aí o Nico, em tese, voltaria para o lugar dele. Volta pro lugar dele. A função de mais articulador. Sacrifica o outro que vai entrar. E esse jogo é difícil, Rec, porque foi o Inter, por exemplo, que ressuscitou o Sport Recife. O Inter gosta de se complicar contra equipes da zona de rebaixamento. Quem ressuscitou o Sport foi o Grêmio. Vamos ser justos. Não, o Inter deu a primeira chance. Não, mas o jogo... Lá foi em Recife. Mas o jogo é em Recife. Alguma coisa eles têm que ganhar, seja custo e distância. O jogo é em Recife, mas o Inter estava pensando na liderança. Não, tudo bem, Maurício, mas tu tem a dificuldade maior. Tu vai jogar... O próprio Internacional, quando estava aquele fatídico ano do rebaixamento, ele ganhou partidas aqui contra times postulantes ao título. O próprio Flamengo. Ele ganhava e foi rebaixado. Quer dizer, o Sport até pode ser rebaixado, mas a obrigatoriedade de ganhar em Recife é muito maior do que vir a Porto Alegre fazer 4 gols. Eu acho que a partir do jogo de 4-3 contra o Grêmio, que o Sport só um pouquinho. Nós temos alguma competência, nós temos condições. E o Sport começou, as 3 últimas rodadas, acho que o Sport pontuou em todas as 3. Quer dizer, então é um time que começa, joga hoje contra o Vitória, hoje é o jogo que decide. O perdedor vai. Mas o Sport, por que eu digo que o jogo com o Inter foi muito importante nessa sequência? O Sport vinha de derrota para o Bahia, empate com o Cruzeiro, derrota para o Corinthians, derrota para o Palmeiras, goleada para o Atlético Mineiro e interrompe uma série de 5 resultados negativos contra o Internacional. Quando depois, o Inter pensa em ser o líder. E depois do jogo? Depois ele é goleado pelo Atlético Paranaense no Paraná, ganha do Vasco, ganha do Grêmio, ganha do Ceará e empata com o Fluminense. Mas, veja, após o jogo internacional ele tomou um sacode do Atlético Paranaense. Então a influência da vitória... foi menor. Foi menor. Não, quando depois que começa a ganhar do Vasco, do ele Grêmio... veio gemendo contra o Grêmio. Ele começa a fazer sequência a partir do Vasco. Só que ele quebra uma sequência muito negativa contra o Internacional em um jogo, em um momento em que todo mundo dizia, não, o Sport está rebaixado. Mas eu comecei até assim e não terminei. O Grêmio também não pode ser Renato dependência, não. Porque do Atlético vinha... Num ano eleitoral aumenta a Renato dependência, Zac? Pelo tamanho do Renato? Aumenta. Se der tudo errado, surge uma oposição. Mas o Grêmio não é ano eleitoral esse ano. Ano que vem é. Não, em 2019. 2019. Para a renovação dele. Não, mas ele vai fazer um contrato até o final do ano. Vamos lá. Eu quero ver dezembro. O que é dezembro? Que lugar entrou o Grêmio? Se o Grêmio entrou entre os 4, ok. Fica quase que Renato dependente. Está na Libertadores, o Renato levou na Libertadores, perdemos a Copa do Brasil, perdemos o campeonato Libertadores, brasileiro, entramos entre os 4. Ganhamos o Campeonato Gaúcho, é importante. O Grêmio vai ficar o Internacional foi rebaixado e ganhou o Campeonato Gaúcho. Então o Campeonato Gaúcho tem uma importância relativa. E o ano que vem vai ser um problema, porque os 2 vão estar na Libertadores, os 2 não vão priorizar o Campeonato Gaúcho, mas vão ter um Campeonato Gaúcho um pouco complicado. Mas eu digo, dezembro vai ser importante. Se dá uma zebra, que não é nem zebra, se não entra nos 4, vai ter uma reflexão. Vem cá, se o Grêmio não entra nos 4, vai entrar quem? O São Paulo. Entrou o São Paulo nos 4. Entrou o Internacional nos 4. E não entra o Grêmio, que era o melhor time da América. Aqui se dizia na imprensa. Em março, abril, esse é o melhor time da América. Isso é a imprensa pipoqueira. Eu sei, mas eu ouvia. Diziam, mas vem cá, é o time toque. Ok, o resultado final que interessa. Mas Zac, é quando... Não, o Grêmio teve um momento que estava encantando. Sim, não, mas existe... que a imprensa é pipoqueira. Até porque nesse momento, março, abril... Toque. Março, abril tinha um tal de Arthur no time do Grêmio. Então também faz uma grande diferença. Mas eu discuto. Quantos jogos jogou o Arthur nesse ano? Tu vai olhar na tua estatística... Não dá 10. É isso aí. Não dá 7, se eu não me engano. Acho que 8 jogos. Mas perdemos o Arthur. Bom, ok. Quem vende o Arthur está com dinheiro, está com caixa. Busca o jogador. Buscaram o Mário e buscaram o André. O Arthur... Eu vou até abrir aqui o dado específico. Não, o presente pela saída do Arthur foi o Marinho. O empresário era o mesmo e deu a chance do Grêmio trazer o Marinho.
Na tua opinião, então, Zac, pelo que se Meu amigo Machado. comporta disso tudo, o fato do Grêmio ter disputado Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e chegar talvez ou não entre os 5, é um ano, não entre aspas, perdido, mas... Não, mas não é um ano... não é um ano que Não dá pra possa comemorar muito. Não é um ano vitorioso. Não é um ano vitorioso, não é perdido, não. Mas não é, porque se criou já de uma expectativa grande. Eu mesmo dizia, que iniciava o Campeonato Brasileiro, o ano, o Grêmio estava entre os 3 grandes times do Brasil. Não só por ser campeão da Libertadores, que a gente respeita isso, ter perdido o Mundial, mas estava entre os 3. Tu olhava grupo, tu olhava plantel, tu olhava treinadores, não, esse está entre os 3. Aí tu começa... Palmeiras, Grêmio, não Cruzeiro. chegou nos 3 na Libertadores. Chegou nos Exato. 4. Palmeiras, Não chega Grêmio. nos 3 da Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Grêmio jogou acho que 4 partidas. Copa do Brasil, o Grêmio... Eu ouvi um gremista falando, mas na Copa do Brasil nós chegamos nas quartas de final. Não, jogou 6, mas... Não, jogou só 4. Jogou contra o Goiás e contra o Flamengo. Chegar nas quartas de final pro Grêmio não é mérito, passou pelo Goiás. Claro que Tem não. mérito. Goiás que perdeu pro Números Brasil. do Arthur este ano. O Arthur no Grêmio disputou... Passar pelo Goiás, vou te dizer uma coisa. Acho que o time da Ubra passa pelo Goiás, viu, da nossa Não, técnica. aí também não. Olha que passa. Goiás vai subir, hein? Não é uma passa. E lá é um Eu inferno. acho que não sobe. Bom, Bom, números do Arthur. 18 jogos neste ano, neste ano, 3 na Libertadores, 7 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e 7 no Campeonato Gaúcho. Marcou 4 gols 11 nesses 18 jogos. tirando o Campeonato Gaúcho, que é o... E como é que jogou na Copa do Brasil? Copa do Brasil foi um 2-0, deixa eu tentar. Contra o Goiás. Contra o Goiás. Mas quando é que foi esse jogo? Porque ele estava voltando. Ele não foi em junho, ele foi vendido... Foi na janela de julho. Esse jogo foi no dia 25 de abril, 2-0 pro Grêmio. Às 19h30 começou a partida. Mas, de Brasileirão, qualquer 7 forma, jogos e 3 na Libertadores. De qualquer forma, o Grêmio pode pensar num plano B, né? Mas o problema... Já deve ter. Rec, o problema é o seguinte, por que eu levantei aquela história? É interessante, eu fiquei curioso. Jogou 3 da Libertadores. O Grêmio começou a Libertadores em fevereiro. Mas já que a Libertadores... Não, é aquela primeira fase, mas não, chegou a jogar 6 jogos da ele Libertadores. jogou- Ali ainda tapa em cego, né? Ele jogou contra o Monagas, Oi? 4-0 pro Grêmio. Jogou no empate com o Cerro no Paraguai, 0-0. E no 5-0 na Arena. Que foi? Outro Cerro Contra Portão. o Cerro. Não, data. Dia 1º de maio, 4 de abril com o Monagas, 17 Não, de abril É que a com o Copa do Cerro Brasil dá uma parada legal. Parada. É por isso que eu estava querendo e depois fechar dia a data. 1º de maio com o Cerro Porteño na Arena. Mas por que eu falei da história do será que ano eleitoral não aumenta a dependência do Renato ou o nome que queiram dar? Depende do ano. Mas se o Grêmio fica em... Ninguém foi mais ídolo que o Falcão no Internacional e não... Mas se o Grêmio fica em quinto, Zac, o Grêmio tem uma pré-Libertadores. Começar um ano eleitoral... Quinto e sexto não são duas? Quinto ou sexto... É duas- começar duas o ano... etapas. Começar o ano com 2 matas por ter que realizar... 4 matas. Não, dois Sim, matas, dois matas, dois são 4 confrontos. jogos. São 4 jogos. São dois... Eu tô considerando que o duas Grêmio fases. passe a primeira vez, né? Não, 2 fases de mata. Pode ser só 2 Não. também. Não vai ter como... É difícil de acreditar que o Romildo vai chegar, não. É ano eleitoral não, mas nós temos que em janeiro, porque começa dia 31 de janeiro essa disputa, nós temos que iniciar isso. Bom, vamos trazer um técnico novo, alguém que não está no nosso contexto e vamos começar um trabalho do zero. É difícil de acreditar numa aposta Mas dessa. o Romildo tem tamanho para isso. Mas eu acho que ficando em quinto aumenta a pressão pro Renato seguir. Porque se ele termina em quarto, uma fase de grupos que começa em fevereiro, março, tem 6 jogos, é mais fácil de passar do que num mata. Claro que é mais fácil, Dá né? mais tranquilidade para o treinador. Tu tem tempo para trabalhar. Porque ele sabe que ele tem 6 jogos. Né? E esses 6 jogos deve dar em 3 meses. Qualquer técnico até o primeiro mata da Libertadores vai ter 20 dias de treino e 10 dias com treinos e jogos do Campeonato Gaúcho. Aí tem que ser o Renato. Aí tem que ser o Renato. Conhece o grupo, vamos que vamos. E com porque o tempo. aí se der algo errado, tomara que não dê, porque eu acho até que o Grêmio vai passar, mas se der algo errado, o Renato tem tamanho. O futebol tá tão louco que o técnico mais estável do Brasil daqui a pouco é o André Jardim esse. Porque se der tudo errado no São Paulo, o São Paulo vai fazer o quê com a pré-Libertadores? Bota esse André Jardim mesmo. Se der tudo certo, como é que vai tirar o André Jardim? Não, mas... Daqui a pouco ele é o jogador técnico mais estável do futebol brasileiro. Eu acho que o clube que pode levar o Renato do Grêmio chama São Paulo Futebol São Paulo. Clube.
Esse é o que pode levar. Záquia, o Internacional, agora passando para a questão do Inter que vai para a Libertadores ano que vem. Sabe que o Renato vestiu a camisa do São Paulo e não jogou. Na última hora disse não e voltou para o Fluminense, lembra? E se deu bem na época no Fluminense. Vestiu a camisa, tirou foto e se deitou o cabelo. No início da intervenção eu falei que o Internacional, a exemplo do São Paulo, bate no teto. Tem Libertadores ano que vem e evidentemente que o Inter provavelmente queira fazer uma campanha melhor que esse ano, e principalmente em Libertadores. Tem 3 jogadores que o Internacional pode usar no ano que vem. Poderá, acho que o Richelli, né? O Guerreiro, que eu não sei como é que vai estar a situação do Guerreiro. E está me faltando um agora que esse Sarrafiore, que deve... Você acha que com esse grupo e mais o acréscimo desses 3 jogadores seria o suficiente para enfrentar uma Libertadores? Ou tem que dar uma reformulada? Eu diria o seguinte, Geraldo, claro que o Guerreiro é um jogador que qualifica, mas é um jogador de 35 anos, que vai estar mais de um ano parado. Esse jogador não readquire ritmo em 60 dias. Tá? Se nós analisarmos jogadores que pararam por uma lesão, quando voltam, jogadores novos, de 24, 25 anos, quando voltam, eles demoram um tempo muito grande para ter o mesmo ritmo, o mesmo aproveitamento. Eu pego o exemplo do Zeca. Né? O Zeca, em litígio com o Santos, treinava numa academia com um profissional. Ele até hoje está sem ritmo de jogo. Tu imagina um jogador de 35 anos, dizem que o Guerreiro isso é muito profissional, ok? Mas ele está treinando na academia, daqui a um pouco pega um avião, vai para a Suíça, porque tem reunião com o advogado, com a FIFA, com não sei quem, volta, treina na academia. Não tem foco. Não é só foco. Ritmo. Não tem ritmo. Ele vai ter ritmo de jogo. Eu não sou da área, sou metido, mas vai demorar no mínimo 90 dias. Ele tem condição de trabalhar a partir de abril, é isso? Abril. Então esse jogador... É o Zeca aí, ó. Este jogador, que me serve, não tenho a menor dúvida disso, tu não pode contar que vai ser titular absoluto. Ele me servia e muito, e eu acho que se ele tivesse no Campeonato Brasileiro, o Internacional estaria numa situação um pouco melhor. Porque nas partidas que o Damião não jogou por lesão, o Internacional ressentiu do centroavante, no finalizador, no fazedor de gols. Mas tinha o Jonathan Alves. Que vamos combinar que não é essa naba que se pensa. Não é uma naba. Quando eu vi, disse, pô, isso aí não é. É que também a adaptação na corrida, ele veio para ser atrás e já botaram a jogar porque o Guerreiro não deu certo e o Damião se machucou e saiu jogando, mas é um jogador. O estilo dele, o Internacional tem que se ajustar um pouco mais. Numa Libertadores, ele dá um resultado maior que no Campeonato Brasileiro. É jogador de última bola, é finalizador. E aqui no Internacional ele vem no meio do campo pegar a bola, dar o tapa para o lado, aí falta qualidade. Aí falta qualidade. Então eu acho, aí respondendo o Geraldo, o Sarrafiore ninguém sabe o que é. Ela tem um potencial maravilhoso pelo que se viu. Eu não sei te dizer, vocês podem ter informação melhor. Como é que ele tem sido o desempenho nos jogos que ele tem jogado naquelas outras times de transição. É um jogador de grupo. O Richelli é outro, está parado há um ano. Está parado há um ano. Eu falo muito de um jogador que o Internacional tem lá, o Donato. Falo maravilhas. Será que esse jogador, eu não conheço, mas Nonato. Jogador de base. Será que esse jogador Tem o Álvaro, que se fala bem também. O Internacional, se nós olharmos o time de hoje, o Internacional tem da base o Iago, O Dourado. e o Henrique, e o O Juan, Não, mas que tem jogado. É. O Iago e o Rodrigo Dourado. E o Iago, convenhamos que está em fase meio... tá pedindo para sair. Eu acho um bom jogador. Ele é um jogador que tem que ser um pouco mais trabalhado. Ele tem um potencial, ele tem a chegada na Bem frente, trabalhado, dá um Casemiro. com mais qualidade na chegada. Já voltamos. Internacional tem dúvidas da equipe para enfrentar o América amanhã no Beira-Rio, 9h. Tendência é que Moledo retorne ao time. Wellington Silva é o principal candidato para substituir D'Alessandro. Rossi, Camilo e Roalano são alternativas. Potker também pode ser opção, mas deixou o treino de ontem mais cedo e é dúvida. Time no Brasileirão com e sem armador. Repetindo, com armador.
12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Aproveitamento 52,7. Sem armador, 21 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Aproveitamento 75,4. Grêmio sem 4 titulares para enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi. Luan não viajou, está fora. A dúvida é entre Cícero e Jean-Pierre para a posição. Léo Gomes e Léo Moura também são desfalques. Madison deve atuar na lateral, mas Ramiro improvisado também pode ser alternativa. Paulo Miranda segue na defesa no lugar do Kahneman. Paulo Miranda e o Jeromel, que estão pendurados. Se levarem amarelo, o Renato terá que improvisar no final de semana. Imagina se os dois deram. Joga o Bressan. Bressan e Marcelo Oliveira. Ou joga o Antonini, esse que ninguém sabe quem bota a zaga do transição. Tem o Tonhão. Antonini é o filho do Mauro Lui. Foi centroavante do time que eu treinei. O Lui era o dentista? Não, Mauro Lui, Schuster. Ele era volante, depois na Itália que se transformaram em zagueiro. Bom, hoje tem Vasco e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Paraná e Atlético Mineiro, Sport e Vitória, Palmeiras e Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. Amanhã tem Chapecoense e Botafogo, Flamengo e Santos, São Paulo e Grêmio, Inter e América Mineiro. O jogo do Grêmio é às 19 horas e o Internacional 21. Às 21. Já voltamos. O Revigorex está fazendo um sucesso absoluto. É um estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando, viu, Geraldo Andrade, muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. Não dá para abandonar o esporte bretão. Então, quer dizer, se isso tudo está acontecendo com você, as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também afeta o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia e vitalidade e tomar Revigorex. Anote o telefone e peça o teu, 3023 9400. 3023 9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar uma promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex. E tem mimos, ó. Ligue 3023 9400 e vai ganhar aqui a bolsinha do Plenier. Né? Necessário. É, necessário. Eu chamo de bolsinha. Bolsinha. Necessário. Mas levanta o ânimo todo. Levanta. É um negócio que faz bem. Projeto Madelomba, Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Já que vai voltar a sorrir. Casas financiadas pelo Minha Casa. Mas a minha é vermelha. A minha tem que ser vermelha. Não, vermelha, bolsinha vermelha. Bom, então você pode aí no Madelomba e Construlomba utilizar-se do Minha Casa Minha Vida e também do financiamento direto com essas casas maravilhosas. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas agora com o Fernando, 986317709. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Luiz Fernando Záquia, você acha que tem algum risco do Inter chegar atrás do Grêmio? Não, a diferença hoje que é 3 pontos? Não, tem. Não tenho dúvida alguma. Eu acho que o Internacional tem... 4 pontos. 4 pontos. O Internacional tem uma tabela um pouco mais em tese, tudo em tese, mais fácil que a do Grêmio. Né? Só que se nós analisarmos, o Internacional se enrolou com os times fáceis. Né?
Então, Mas não no Beira-Rio. não no Beira-Rio, mas o Mas Internacional aí tem joga, 3 jogos no Internacional Beira-Rio. joga Botafogo. Se ganhar 2 no Beira-Rio, o Inter não... Não, mas se Matou. o Grêmio ganhar 3, 4, passa um. Não, o Grêmio ganhar 3... Se o Grêmio ganhar 3 e empatar empatar uma, vai para o critério. Mas, É. enfim, o Internacional joga no Beira-Rio, Atlético Mineiro, Fluminense e América, correto? E joga fora Paraná e Botafogo. Se o Grêmio ganhar... O Internacional tem que ganhar as 3 em casa, tem condições de ganhar, tem tido um aproveitamento, muitas dificuldades, mas o aproveitamento é bom. O Internacional nunca fez, com raríssima exceção, uma partida que tu ganhou tranquilo, acho que a exceção do jogo contra o Vasco, 3-1. Botafogo. É um time que está surpreendendo. Não, algumas estou dizendo, coisas. o Botafogo aqui foi... Mas o Botafogo veio com um time misto. O Internacional ganhou 3-0. Um time misto. Isso. Contra o Atlético Paranaense, com um time misto, quase reserva, teve dificuldade. Tu estava dizendo que o Botafogo lá é difícil. Eu assisti o jogo Botafogo e Flamengo. Claro que não é o Botafogo do campeonato, porque senão não estaria na posição que está. Jogou de igual para igual e melhor do que o Flamengo. É um time que está fazendo uma Copa do Mundo para sair dessa situação ruim. Ele tem um jogo hoje contra a Chapecoense, acho que ele joga fora, contra a A Chapecoense. Chape é amanhã, Amanhã. 5 da tarde. É importante ele ter um resultado bom, porque o Internacional joga daí domingo contra o Botafogo, é isso? Final de semana, no Rio. no Engenhão. Se o 5 da Botafogo tarde tiver um resultado ruim amanhã contra a Chape, já vira guerra o jogo do Engenhão. Se ele tem um resultado bom contra a Chape, primeiro Aí que acabou. Acabou o risco, ele sepulta a Chape, ele fica numa situação boa, e o Internacional até pode ter aí uma facilidade, mas não enfrentar uma guerra. Né? Porque O hoje Geraldo a chamou margem atenção. do Botafogo é 4 pontos para a zona. Né? O Muito Botafogo pequeno. não vai cair. O Geraldo chamou atenção. O Internacional, contra o Ceará, ele fez um bom primeiro tempo. Se ele tivesse aquela imposição do time campeão, de condições de ser campeão, ele passava por cima. Ali ele mostrou que não tem ainda. Né? Ele poderá ser no ano que vem, ele está em formação, etc. Tudo é A verdadeiro. queima-roupa, Renato renova ou não? Fica ou não fica? Acho que fica. Fica. Zac? Fica, acho que fica. Fica por 850. Faça uma loucura que quiser, mas fica. Fica por 850, tendo Mais luvas, mais atendido as suas penduricalhos. outras. Não, sem Vai. luvas, sem penduricalho. Vai ter. 850 e a velharada fica toda. Acho que até o Douglas. Acho que aí vai ter que ter uma... Aí a torcida cobra. Às 19 horas tem mais.